Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 679. Capítulo 19, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Eu espero que hoje terminemos, essa dissertação, porque dissertação longa, mas é necessária, Hoje estou aqui com vários amigos aqui. E quando eu falo assim, estou aqui com vários amigos, as pessoas pensam assim, é doido, Mas, fazer o quê, Como se diz, atributo do espírito. Mas tem vários amigos aqui hoje. E eles ficaram na dúvida. Eu faço. Eu peguei e fui na frente deles. Enquanto vocês ficam pensando aí, eu faço, eu já estou fazendo. Então, aqui, os bons espíritos continuam dizendo assim, quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicadas de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne. Porque então nós outros teremos mais facilidades para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Olha para você ver que coisa mais interessante. Então nós já tratamos desse item nos vídeos anteriores. Eu acredito que não sei, é uma complicação, sabe? Porque quando não sou eu é Valentina, quando não sou eu é Fernanda, é uma complicação. Esses, não vou dizer não, mas eu agradeço a Deus porque eles têm me auxiliado muito. Então, voltando ao pensamento, mas nós já tratamos desse item das perguntas e das respostas. Então, nós tratamos da questão, nós abordamos essa questão de quando as pessoas vão assim, em busca de um médium psicógrafo, elas evitam falar o máximo possível do que aconteceu com o teu parente. Então nós já esclarecemos isso. O médium preparado, o médium disciplinado, o médium responsável, não há necessidade da pessoa ficar com receio. Ele pode falar, porque o médium ele não influencia nada ali naquele relato da família. Agora, quando é um médium que não tem disciplina, não é bom nem procurar. Agora, nós temos que analisar outras questões também, como as questões assim, a respeito das perguntas que muitas pessoas se fazem aos bons espíritos. É preciso bastante prudência ao fazer uma pergunta aos bons espíritos. Nós já tratamos esse assunto, então eu vou passar adiante. Se nós pararmos para analisar, se existem seres que de antemão sabe a pergunta que nós vamos fazer aos espíritos ali, são os espíritos. Você entendeu? Vamos pensar assim. Pensemos da seguinte forma. É só para a gente analisar. Kardec compilou a doutrina espírita, por exemplo, o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas.
1019 perguntas, né? Os bons espíritos sabia antes de Kardec formular as perguntas. Eles sabiam antes dele formular as perguntas, antes dele fazer as perguntas. Porque pelo fato de ser bons espíritos, eles conhecem limitadamente os nossos pensamentos. Ora, gente, os espíritos, eles não só nos influenciam, como são eles que nos dirigem. Assim, disse os bons espíritos a Allan Kardec. Então, por exemplo, Kardec, na primeira, só para a gente analisar essa questão assim, ó. Kardec, ele escreveu uma pergunta e deixou assim guardadinha, só para a gente entender só. Que é Deus? Ele escreveu num papelzinho, que é Deus? Para depois ele fazer essa pergunta aos bons espíritos através de algumas médiums, mocinhas na época, que inclusive uma dessas mocinhas médium que auxiliou Allan Kardec foi o nosso Chico Xavier, aqui de Pedro Leopoldo. Como é isso mesmo, Luiz? Sabe uma das mocinhas que auxiliou a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, por ali em diante? Sabe? Mocinha. Uma daquelas mocinhas lá, na encarnação passada aqui agora, foi Chico Xavier. Qual delas, Luiz? Não, eu não posso dizer, ué. Tem muitas coisas que eu vou morrer e vou levar comigo. Egoísta? Não, é que as pessoas não compreendem. Olha só para você ver, mas essa é a caixinha de surpresa, né? Tá sempre soltando alguma coisinha. Agora pensa bem se solta tudo. Aí vai pro hospício mesmo. Então, Kardec, quando escreveu essa pergunta, que é Deus? Os bons espíritos já sabiam a resposta antes dele ir aos trabalhos mediúnicos à noite. Eles já sabiam. Porque os bons espíritos, eles têm, se os espíritos inferiores têm acesso aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, na condição de espíritos inferiores, imagine os espíritos superiores. Eles, eu vou usar aquele termo simbólico, eles sabem tudo de nós. Então, quando Kardec chegou aos trabalhos mediúnicos lá à noite, e que ele formulou essa pergunta, que é Deus? Eles já sabiam. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então tem pessoas que às vezes têm medo de... eu não vou fazer essa pergunta aos bons... Eu não vou mostrar essas perguntas para o médium, não, porque pode ser que o médium interfira nessas perguntas, interfira nas respostas. É necessário mostrar ao médium, para que o médium acumule no teu eu aquelas perguntas, porque uma vez acumuladas ali, de antecedência, os bons espíritos já procuram trabalhar aquelas perguntas, as respostas, para que na hora que formuladas, eles possam expressá-las melhor. Quer ver? Observe só para você ver uma coisa, ó. Olha só.
e dele, por assim dizer, se impregne. Porque então nós outros teremos mais facilidade para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Aí ele continua. Sem dúvida, podemos falar de matemática, servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto. Isso é conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado. Na verdade, eu posso dizer que eu não tenho diploma de nada, eu não sou formado em nada aqui na Terra. Eu estou aqui na Terra ocupando espaço. A verdade é essa. Tem hora que eu peço para os bons espíritos, me levem embora daqui, porque eu estou ocupando espaço aqui. Mas é interessante. Não deixa de ser uma experiência muito oportuna, muito grande. Sabe por quê? Porque não tem um assunto que eu não trate dele assim com maestria. Não tem um assunto. Por quê? Porque eu não estudei nesta existência. Mas eu trago de existências passadas, aliás, bagagens. Porque nós temos que entender que tudo que nós amealhamos, tudo que nós aprendemos, o espírito não perde aquele conhecimento. Então eu trago tudo no meu eu. Então, quando se fala em astronomia, eu espero uns 5, 10 segundos, daí a pouquinho deslancho na astronomia, na matemática, e assim por diante, na botânica, e vai. Aí eu trato praticamente quase todas as ciências. Por quê? Porque eu estudei todas essas ciências em vidas passadas. Trago no meu eu o registro. Ali não só eu, como também os bons espíritos acessam esses arquivos. E ali os bons espíritos, eles expõem o que eles encontram ali. Quando eles não encontram, eles se esforçam para passar o que eles conhecem. Mas quando eles encontram, fica muito mais fácil para eles passar as informações às pessoas do que através de um médium, do que através de uma pessoa que não traz arquivos nenhum. Por isso que é importante as pessoas estudar, as pessoas ler. Tem pessoas que dizem assim, eu leio e eu não consigo captar nada. É interessante. Olha, eu li o livro dos Espíritos, eu não entendi nada. Eu li o livro dos Médiuns, não entendi nada. Eu li Missionários da Luz, de André Luiz, não entendi nada. Por isso que eu não gosto de ler. A gente respeita as pessoas. Mas você não tem que se preocupar só com a tua existência atual. Sabe por quê? Porque o fato de você ter lido no teu eu ficou registrado. Se você não conseguiu captar,
é por algum motivo no momento atual que te bloqueia. Mas pode ter certeza, de que o dia que algum espírito necessitar de alguma informação, ele vai lá no teu arquivo, nos teus registros, e ele vai aflorar aquele capítulo e ele vai expor aquele capítulo. Ou uma hora você é pega de surpresa orientando uma pessoa a respeito de algo que você desconhece totalmente. Mas quando você para pensar, você fala assim, meu Deus do céu, isso está lá no livro Missionários da Luz, que eu li 10 anos atrás. Como pode eu ter recordado esse assunto? É óbvio. Estava lá no teu registro. Então, mesmo que você não capta nada, leia. Se você consegue estudar, estuda. Se você não consegue estudar, leia. Você não está entendendo nada? Não. Mas pregue os olhos ali sobre aquela página ali, aquele assunto. Leia. Você sabe por quê? Porque tudo que você lê fica registrado lá. Nos teus arquivos. As coisas boas, os bons espíritos têm acesso. As coisas ruins, os espíritos de baixo escalão têm acesso. Por isso que nós já ensinamos aqui a importância, a necessidade do policiamento dos pensamentos, da higienização da mente. O que significa higienizar a mente? Tudo que lhe aparecer à tua frente, que não for instrutivo, que você percebe ali, que não vai te favorecer em nada, um livro, eu vou dizer o não, com todo respeito, um livro pornográfico, um filme pornográfico, uma música, você entendeu? Que não acrescenta em nada, não leia, não assista essas coisas, não ouça esses tipos de músicas. Porque nós temos que entender que tudo fica registrado no nosso eu. E você sabe quem vai acessar estes arquivos em você, em mim, em nós. Esses espíritos de baixo escalão. Aí eles acessam, você entendeu? Como se não bastasse acessar, mas eles retiram boa parte da nossa energia vital e de outras energias também. E ainda ali há uma transfusão de energia. Eles retiram aquelas energias nossa e depositam a deles. E a partir do momento que eles depositam as energias deles, a pessoa levanta arrebentado, acabado. Da mesma forma, quando nós lemos um Missionário da Luz, um livro dos médiuns, fica tudo registrado no nosso eu. Quem acessa esses arquivos? Os bons espíritos. Então vejamos, tudo de bom os bons espíritos acessam. Tudo de ruim, os espíritos de baixo escalão acessam. Então, quanto menos coisas ruins nós armazenarmos, melhor para a nossa evolução. Melhor para a nossa evolução. Quanto menos coisas ruins. Por que quanto menos? Porque é impossível uma existência de 70, 80, 90 anos
não armazenarmos coisas ruins, não é? Porque a gente também não é santo. A gente, uma hora, né? Então, olha só para você ver. Por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde, ou contrário, a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina. Eu consigo falar de astronomia, de poesia, de medicina. Olha para você, com as diversas línguas, por eu ter vivido ter vivido em vários países no mundo, por eu ter desfrutado assim fluentemente, né, nesses países dos idiomas, se um espírito aproxima-se de mim usando determinados idiomas, né, eles têm facilidade de acessar os meus arquivos e aqui falar inglês, alemão, francês, italiano. Por quê? Porque eles encontram nos meus arquivos todo esse material registrado. Porque eu estudei em vidas passadas. Eu estive nesses países. Então, assim como em todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana, finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trate. Olha só para você ver. Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trate, ou da reunião das letras e das palavras uma a uma, como em tipografia. Então, olha só para você ver, mesmo assim existem os recursos. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seu pensamento. Eles os percebem e transmitem. Tá vendo só? Nós temos dito isso aqui. Os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem. É aquela questão que eu disse. Por exemplo, usando Allan Kardec. Ele escreveu a pergunta, os espíritos já sabiam a resposta. Ao chegar lá nos trabalhos mediúnicos, quando ele formulou a pergunta, eles já sabiam a resposta. Sem interferência nenhuma. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Olha o pensamento. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Então você observa, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Então os espíritos, eles só podem perceber os pensamentos, os seres corpóreos ao contrário. Então só para você ver. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem. Então essa questão, a pessoa ele vai a uma reunião de psicografia e ele pensa assim: eu não vou dizer ao médium o nome da minha família,
Porque se eu digo, ele vai aproveitar do que eu ali, né? E depois ele vai montar uma mensagem em cima. Isso é ignorância das pessoas. Isso é ignorância, isso é falta de conhecimento. Porque além do médium, os espíritos ali presentes encontram-se. Eles se encontram ali. E eles sabem que você está pensando aquilo. Eu não vou dizer nada ao médium, porque assim eu quero ver se realmente esse médium é bom, se esse médium presta. Aí tem pessoas que saem dos trabalhos de psicografia dizendo assim, interessante, né? Eu não falei o nome da minha avó, do meu avô, do meu tio, da minha tia, e o médium falou tudo. Como que ele adivinhou, hein? Ei, mas é tanta tontice. Gente, que isso? Não é verdade? Isso é falta de conhecimento. As pessoas precisariam estudar essa doutrina e ver que as coisas é muito mais séria que as pessoas imaginam. As pessoas acham que está enganando a espiritualidade? Vamos para o próximo vídeo.